essa era da informação só serviu mesmo para uma coisa que todos nós já sabíamos, para confirmar o que todos nós já sabíamos, como era o nosso país. O nosso país, simplesmente, na política, a gente observa que ninguém tem um verdadeiro interesse de fazer alguma coisa pelos pobres. Sempre quem faz alguma coisa pelos pobres vai sofrer consequências. Porque se você dá direitos aos pobres, esses pobres vão ter mais consciência do que está acontecendo na política. Antigamente, eles faziam reuniões lá, de um dia para o outro, as votações secretas, os enganos, deixavam os políticos ir embora e faziam uma votação secreta e mudavam as leis, e a gente não sabia dessa baderna toda. Agora a verdade está nua e crua na nossa cara. Né? Então, a questão do pobre fazer universidade, gastar o dinheiro público com os pobres é uma coisa, para essas pessoas, horrível. Por quê? Porque eles pensam nos investimentos de empresas. Afinal, se você observar, os políticos são empresários, né? Deputados, senadores, esses caras têm empresas onde eles lavam o dinheiro, onde eles inventam caixa para o dinheiro que recebem de propina, dinheiro de empresas. Então, como esses caras vão pensar nos pobres? Eles pensam só neles mesmos. Qualquer governo que vier pensando nos pobres vai sofrer uma retaliação. Né? Por quê? Porque o pobre vai tendo consciência de como funciona a política e ele já vai descartando nas eleições alguns políticos. Por outro lado, a imprensa. A imprensa tem os seus funcionários jornalísticos numa caixinha de Pandora. Eles estão numa caixinha. Eles podem falar mal de certo governo até um certo limite. Né? E geralmente quando vão falar além do limite é porque já está tudo estourado, porque alguém já revelou tudo. Aí eles vêm e noticiam tudo. Mas eles não podem falar tudo o que pensam. Eles não têm liberdade para falar tudo aquilo que eles sabem. Não tem essa liberdade. Porque é tudo controlado, é editado, o que a pessoa pode ou não dizer, é tudo conversado. Você não coloca um repórter no ar e fala assim, você vai falar tudo o que está errado nesse governo. Se deixar fazer isso, acaba com a pilantragem da política. Então, repórteres são seres ilimitados. São seres limitados, perdão. Não são seres ilimitados. Eles não podem falar além do que uma emissora possa se responsabilizar. Porque a emissora não quer ter prejuízo financeiro. Né? Como toda empresa, deve haver erros, deve haver situações onde falha a justiça, com a justiça, né? E possivelmente essas situações podem criar em outro canal de imprensa, né? em outra emissora, um prato feito para poder quebrar o Ibope, para poder trazer algum tipo de prejuízo, e os donos da emissora não querem esse prejuízo, eles preferem que as pessoas não falem a respeito daquela situação. Então, nosso país é um país em que você percebe que não há interesse algum em fazer as coisas pelos pobres. Não existe esse interesse. Eles podem fazer o básico, né? E nem o básico muitas vezes quer fazer. Por exemplo, você tem um dinheiro mínimo que você pode investir na educação. Ele é o dinheiro mínimo. Quando você vê, eles não investiram nenhum mínimo. Ou seja, eles quebram as regras, eles quebram as leis e o povo sofre e não volta esse dinheiro. Tinha que ser uma obrigação. Se isso aqui é o valor mínimo a ser investido na educação, tem que ser investido. Aí quando você vai ver, aquele dinheiro foi para outro lugar. Por quê? Porque é só uma maneira deles falar assim, não, a gente vai investir tanto em educação. É só para ter palavra, para ter argumento. Não, nós investimos tanto em educação. Quando você vai ver, não investiram nem o mínimo. Isso é revoltante, porque se existe uma tabela mínima, é para ser respeitada. Imagina, o salário mínimo é de X. Aí o patrão quer te dar R$ 500. Mas por que existe o salário mínimo? É porque é estabelecido aquele valor.
Ele não pode assinar sua carteira com valor inferior. Na política, isso acontece. A educação tem o seu mínimo de investimento, tem o dinheiro para investir, não é uma questão assim, teve um problema, não é isso. Teve o dinheiro, mas eles não fazem isso e não tem punição e não acontece nada com eles. Né? A negligência ela é perdoada. Sabe? Então, aí você vê o nosso Brasil ferindo constituições, ferindo leis. E quando você fere uma lei, você ainda dá direito para o juiz e para os advogados usarem, muitas vezes, desse precedente para poder julgar outras causas. Aí que desencadeia uma bagunça enorme na justiça. Né? Então é tudo bagunçado. E a gente fica ali vibrando quando alguém é pego no esquema de corrupção, que não sei o quê, mas até o esquema para se pegar o corrupto também é corrupto. Esse Brasil é uma fake news, a fake do fake. É uma imagem projetada no imaginário. É o fake do fake, é o nosso país. É assim. Pessoas que hoje estão lá na Câmara chamando o outro de bandido, mas que o seu telhado, a sua casa é de vidro, é de vidro fino, né? Qualquer sopro quebra. Esse é o país em que nós vivemos. Por outro lado, as pessoas não procuram estudar, os seus eleitores. Não podemos admitir nenhum corrupto na política. Sabe o que é corrupto? Você imagina, você bota um cara corrupto na empresa. O cara, qualquer possibilidade que ele vê, ele age desonestamente. Ele vai dar vários prejuízos. O nosso país é um país em que o cara rouba, não perde o seu mandato, paga uma suposta punição, né, só por desencargo de consciência, porque as pessoas falam assim, ele está pagando, mas na verdade não está, muitas vezes não está pagando. E você vê que a imprensa não fica em cima para ver se o cara está pagando. A punição é muito pequena, né? É como se estimulasse a criminalidade. E ele, sujo, o corrupto, ainda continua trabalhando. Ele continua com seus privilégios. Isso, sabe o que nos leva a acreditar, e isso é uma verdade? Que eles se protegem, que todos são corruptos, eles se protegem por interesses. Olha, nós estamos contigo, hein? Nós não te abandonamos, não. Na próxima votação, tá com a gente. É assim que funciona. É o toma lá da cá da política. Isso tem que acabar. Qualquer ato de corrupção, qualquer ato grave de delito, de corrupção, pegou dinheiro público, tinha que ser uma punição gravíssima. Cartão vermelho mesmo. Aí você vai, pega lá, Sérgio Cabral, punição gravíssima. Esse daí eu acho que nunca mais sai da cadeia. Mas jogaram tudo em cima do cara, né? Chegando lá na cadeia, cadê a punição? O cara tem queijo suíço, tem vinho, tem até chefe de cozinha para servir o cara. A imprensa vai lá, noticia, o delegado é afastado, vai para outro lugar. Depois a imprensa sai e continua a mesma palhaçada. Mostrando que no nosso país não é nada de verdade, é tudo uma brincadeira, é tudo a brinca, é tudo uma mentira. Né? E isso não revolta, as pessoas têm que ficar revoltadas com essas coisas. Tem que ficar revoltada, porque o pior é que a nossa revolta, ela só move as coisas quando é uma revolta em massa. Né? Quando ela é uma revolta em massa. O pior é quando o povo está revoltado contra o próprio povo. Eles conseguiram esse ano colocar o povo contra ele mesmo. Nós mesmos somos os idiotas que enquanto nós lutamos aqui, lá em cima, eles estão lá gargalhando lá. Nós fizemos o inferno ali. O cara está sendo enganado, a aposentadoria dele está sendo roubada. Ele não consegue entender isso. Os direitos dele estão sendo roubados e ele ainda consegue defender um pilantra. Saiba que você está defendendo, está fazendo crescer a própria serpente que está mordendo o seu calcanhar. Você está tomando o veneno da serpente, está andando e está defendendo a cobra. É isso que está acontecendo no país. Nós não devíamos ser a favor da ética? Nós não devíamos exigir
Mas exigir que não haja nenhuma corrupção, nenhum ato de corrupção, porque o cara não merece. Quando você tem um amigo, se um amigo roubar a tua carteira e você descobrir, ele pode continuar sendo seu amigo, mas vai ser uma coisa meio estranha, né? Na política, não. Na política, o cara rouba e você continua defendendo ele. O cara faz errado, você continua defendendo ele e ainda acusa quem não rouba de ser ladrão. Ainda tem questões contra o político do outro que não rouba, que não tem nenhum escândalo de corrupção. Entende? É muito complicado. Os caras se elegem falando mentiras e eles esquecem que foi falada aquela mentira. Eles esquecem que a candidatura deles surge, eles conseguem se eleger mentindo. Se o cara se elege mentindo, o que ele não vai fazer lá na frente? Então, hoje em dia, cara, o que está acontecendo parece até um time de futebol. O time está todo encalacrado, todo ferrado, mas ele continua Flamengo, ele continua Fluminense, ele continua... Vasco tá de brincadeira, Botafogo. Ele continua no time. Não importa que o time passe. Só que futebol é uma coisa diferente. Futebol não prejudica os seus direitos trabalhistas, não prejudica a sua jornada de trabalho, não prejudica a sua aposentadoria. É totalmente diferente. Então, esse é o nosso país, né? Como diz, tem um ditado que diz assim: se há um idiota no poder, é porque os que o elegeram estão bem representados. Então, se vocês não reclamem, estão bem representados. Não reclame do idiota que está no poder, porque foram vocês que colocaram lá. Aí o cara fala assim: ah, o fulano de tal vai liberar o FGTS, vocês que são da esquerda não pegam o FGTS. Beleza, não vou pegar o FGTS, mas fica com vocês, só para vocês, a aposentadoria do Paulo Guedes. Fica só para vocês também. Não pega o FGTS, mas vocês também, a reforma da Previdência vai ser só para vocês. Para nós não, a nossa fica do jeito que estava. Sabe, é umas bobeiras, umas coisas como se o político fosse dono do dinheiro, fosse dono das coisas. O cara viveu a vida toda no outro governo, recebendo os benefícios, e agora o cara me fala uma babaquice dessa. Ah, o cara vai liberar o FGTS. Primeiro que o FGTS é meu, não é dele. Ele não está liberando nada que é dele, ele não está me dando nada. Segundo, é ver os caras ser tão ridículos de falar isso. E muitas vezes está fazendo faculdade, fazendo faculdade que foi colocada pelo governo dos esquerdopatas, como as pessoas falam, né? Não existe esquerdopata, não existe direitopata, não existe nada, só existe eles, os corruptos, e nós aqui. Enquanto a gente não parar de se enfiar a faca e começar a olhar para a política, ver o horizonte, ver o que nós queremos para o nosso país e lutar até mesmo contra aquele político que nós colocamos lá, porque se eu votei no Ciro Gomes. Se o Ciro Gomes começar a fazer cagada, acabou. Você vê que o Ciro Gomes não anda fora da linha, não. Os seus eleitores são muito fiéis. E ele é muito fiel aos seus eleitores. Quando ele começa tentar ir para um caminho, o povo diz, não. As pessoas não abandonam porque tem muita bagagem, né? O cara tem muita bagagem. Mas as pessoas já começam a olhar diferente, já começam a criticar o próprio governo que eles apoiam. Isso é a verdadeira política. Quando você tem críticas de mudança a respeito do seu próprio... E com razão, tá? Não são críticas sem razão, não. Quando o próprio cara que você ajudou a eleger ou pensa em ajudar a eleger. Se esse cara não tiver compromisso com você, com a maioria, com o povo ali... Não, na verdade não precisa ser a maioria, mas com verdade, né? Que nem todo mundo se conforma com certas atitudes do político. Então, filho, se ele não for um cara que respeita você aqui agora, que ele não é fiel no pouco, sem estar nem no cargo, ele não vai ser fiel no muito.
Ele não vai ser fiel quando estiver lá em cima. E é exatamente o que está acontecendo agora.